Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Hoje queremos trazer uma mensagem doutrinária para as nossas vidas sobre integridade, uma virtude que não pode faltar na vida dos servos de Deus. E para isso eu vou ler em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. E neste trecho a palavra de Deus diz o seguinte: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eu li este texto e fiquei pensando, Naquela época já existia trapaças, armações, Gente querendo derrubar outras pessoas. Você imagina hoje, se naquela época o nível de corrupção, o nível de degenerescência moral e espiritual já estava dessa forma, como nós lemos hoje, imagine hoje em dia. E o objetivo dessa nossa reflexão é exatamente nos mostrar que, independentemente da época, da situação, os servos de Deus, eles precisam ser íntegros, eles têm que ser fiéis em tudo quanto eles fizerem, disserem, pensarem, independentemente do que a situação ou a comunidade ou a nação, o contexto onde eles estiverem inseridos, estiver procedendo. E para isso a gente vai utilizar esse exemplo de Daniel, com base no texto que nós lemos, e aí eu começo falando sobre as características, as principais características de Daniel, que são destacadas aqui nestes versículos que nós lemos. A primeira que eu destacaria é que Daniel, como diz a Bíblia, tinha um espírito excelente. Se nós formos analisar o que realmente isso significa, a gente precisa se deter um pouco mais, porque quando a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente, isso significa que a integridade dele era algo que se destacava. A gente fica entendendo por essa expressão da palavra que o seu espírito era um espírito bondoso, era um espírito de
gostar de agregar, de gostar de ser pacífico, de resolver as coisas e não de criar problemas, de ser um líder e não apenas alguém que quer mandar pela força, de ser alguém que é realmente guiado por Deus, porque na verdade esse espírito excelente não é produzido simplesmente no próprio ser humano por seguir uma filosofia, por ter as suas próprias imaginações, mas essencialmente porque esse espírito provém de Deus. E quando a gente lê a história completa de Daniel, a gente percebe isso, como Deus dirigia a sua vida. Em várias situações, em vários momentos da sua história, Deus estava guiando, orientando nesse espírito excelente. E isso traz para nós uma lição muito preciosa. Que tipo de espírito nós temos? Que tipo de espírito Deus colocou em nós e quer que a gente esteja preservando e crescendo? Nós precisamos olhar para este exemplo de Daniel e nos analisar e ver que nós precisamos também desse espírito excelente, um espírito que se submete à vontade de Deus, um espírito que está querendo realmente fazer a vontade de Deus e não agradar a nossa própria vontade. Mas a Bíblia continua dizendo que Daniel também, além de ter um espírito excelente, nele não foi achada culpa alguma. E veja que quem procurou essa culpa foram os seus inimigos, foram as pessoas que se levantaram contra ele, não puderam achar culpa nenhuma. Na incumbência que o rei lhe deu como supervisor desses presidentes, como um dos 3 príncipes que iria supervisionar e cuidar e orientar esses presidentes, ele fez e exerceu o seu papel sem culpa nenhuma diante das pessoas. Procurou-se e não achou-se. Isso é tremendamente chamativo, muito importante. Eu fico pensando, nós como cristãos, nós como servos de Deus, que tipo de exemplo, que tipo de imagem nós estamos passando para as pessoas, principalmente para aquelas que não conhecem a Deus, em relação à nossa postura, naquilo que nós fazemos, na empresa onde nós trabalhamos, na rua onde nós moramos, na escola onde nós estudamos, que tipo de comportamento nós estamos tendo? Será que as pessoas estão vendo que nós realmente estamos agindo com integridade? Isso é importante a gente analisar, porque como servos de Deus não pode faltar em nós a integridade. Daniel era fiel. Isso significa dizer que tudo que se colocasse na sua mão, ele iria agir da melhor forma possível, dando conta daquilo que lhe foi confiado. Este é um exemplo maravilhoso para os servos de Deus. Os servos de Deus precisam ser fiéis em tudo. A palavra de Deus diz que a gente deve ser fiel no pouco, no muito, seja lá o que Deus tenha colocado na nossa mão para cuidar, nós temos que cuidar com fidelidade. É algo que não pode faltar na vida cristã. Além disso,
Daniel seguia a lei do seu Deus. É exatamente por isso que os inimigos que se levantaram contra ele disseram: olha, este homem é muito fiel, este homem age com integridade em tudo quanto ele faz, dá conta de tudo perante o rei, todas as coisas que são postas na sua mão ele faz. Então a gente já procurou e a gente não encontra nenhuma falta neste homem. Então a única saída que nós vamos ter para acusá-lo de alguma coisa é se nós buscarmos na lei do seu Deus. O que é que isso significa? Que Daniel era um exímio observador da lei do Senhor. Que maravilha! Que exemplo! Como é que nós estamos diante desse fato, diante deste exemplo? Nós somos observadores da lei do Senhor. Não estou me referindo simplesmente a uma lei cerimonial, mas estou me referindo à lei moral, à lei espiritual de Deus, os mandamentos do Senhor, que Jesus veio não somente confirmar, mas reafirmar e tornar ainda mais fortes. E Ele quer que nós, os seus seguidores, sejamos observadores desses mandamentos. Sejamos como Daniel. Daniel seguia a lei do seu Deus. Eu e você precisamos ter essa característica. Precisamos seguir, precisamos andar de acordo com os mandamentos do Senhor na nossa vida. Então eu citei aqui 4 características importantes que estão no texto que a gente pode ver que Daniel tinha. Mas certamente Daniel tinha outras características, certamente que a vida cristã também tem outras virtudes, mas essas 4 aqui destacadas na vida de Daniel já são uma maravilha e algo muito importante para a vida cristã. Louvado seja Deus por isso. Um outro ponto também muito relevante nessa questão da integridade, e pensando na integridade como uma virtude que não pode faltar na vida dos servos de Deus, são os testes pelos quais essa fidelidade de Daniel passou. Ele passou por algumas provas. Por exemplo, ele foi nomeado como um dos 3 príncipes para governar 120 presidentes. Isso, diante da visão humana, é muito poder, é muita coisa, é muita tentação para a vaidade humana. E se a gente não tivesse nenhum outro teste, este já seria muito sério para testar a fidelidade de Daniel. Muita gente se perde por muito menos. Muita gente deixa de ser íntegro, deixa de ser fiel ao Senhor por muito menos, por uma tentação muito menor. A vaidade sobe, o orgulho sobe a cabeça e as pessoas visualizam apenas aquela coisa temporal, aquela coisa de glória, de poder momentâneo, e se esquece do Deus a quem eles servem. Esse foi um grande teste para Daniel. E uma coisa interessante, isso não abalou em nada a fidelidade de Daniel. Que exemplo! A gente precisa seguir esse exemplo. Que tipo de tentação já tem chegado, já tem batido a nossa porta para
surrupiar, para tirar a nossa fidelidade a Deus. Precisamos analisar todo dia, porque o inimigo não dorme e está sempre colocando iscas para que a fidelidade do servo de Deus seja comprometida. Não caia nessas ciladas. Outro teste também muito importante para a gente analisar aqui na vida de Daniel é que ele se distinguiu dos demais príncipes e presidentes perante o rei. Ou seja, como se não bastasse o cargo elevado que o rei lhe deu, ele passou a contar com uma distinção que os outros não tiveram. Ou seja, passou a ser a pessoa de extrema confiança do rei. E isso abre um monte de portas para facilidades, entre aspas, facilidades que comprometem a integridade. Poderiam ter comprometido a integridade de Daniel. Mas Daniel novamente passou no teste. Glória a Deus por isso. Pois é, se isso foi possível com Daniel, isso é possível conosco. Deus não permite que nós passemos por tentações maiores do que aquelas que nós não possamos resistir. Isso significa dizer que é uma questão de atitude nossa sermos fiéis, nos mantermos em integridade diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja Deus. E aí os testes vão ficando mais fortes. O terceiro teste na vida de Daniel é que o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, aí a coisa vai ficando cada vez mais estreita do ponto de vista da fidelidade a Deus, porque nessa hora a vaidade poderia tomar de conta. Eu agora vou ser abaixo do rei, a pessoa mais importante aqui. O rei já está dizendo para as pessoas que vai me constituir como a pessoa mais importante no reino. Eu vou ser responsável por todo o reino. Eu vou supervisionar os demais. Isso não passou pela cabeça de Daniel. E se tiver passado, ele repreendeu. Não ficou, porque isso é também importante. A gente não pode impedir que os pensamentos maus cheguem à nossa mente, mas nós podemos impedir que eles permaneçam. Então, cabe a cada um de nós rechaçar, expulsar, mandar para longe aquilo que compromete a nossa integridade com Deus. E isso Daniel dá um exemplo muito importante na sua vida íntegra. Porque mesmo o rei pensando em constituí-lo sobre todos os demais, isso não alterou a sua integridade. Glória a Deus por isso. O quarto e último teste que a gente pode identificar aqui, pelo menos que eu identifiquei aqui nesse texto, a fidelidade de Daniel, é que os próprios colegas, os dois príncipes, ele era um dos 3 príncipes, então os outros 2 príncipes e os presidentes, os 120 presidentes, tornaram-se seus inimigos. Porque a gente já viu, não encontraram culpa nele,
a inveja subiu à cabeça deles, sei lá, uma série de sentimentos ruins tomaram de conta daqueles homens e eles se tornaram inimigos ferrenhos de Daniel. Pois é, era mais um teste à fidelidade de Daniel, porque nessa hora ele poderia imaginar: não vale a pena eu ser íntegro, não vale a pena eu ser fiel, porque agora eu estou rodeado de inimigos. E preste atenção, inimigos importantes, inimigos do mesmo nível que ele. Mas Daniel, mais uma vez, resiste a essa tentação diabólica. Daniel, mais uma vez, protege a sua integridade com Deus. Que maravilha! Que exemplo para as nossas vidas. Ainda que inimigos se levantem para combater a nossa fidelidade a Deus, vamos nos manter firmes, servindo ao Senhor com integridade, sendo fiéis a Ele, porque isso é o que agrada ao Senhor. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesta reflexão é a respeito das razões que a gente identifica aqui para a vitória de Daniel. Que Daniel foi vitorioso. Quem conhece a história, o livro de Daniel, concorda. Pois bem, se a gente observar apenas esse texto que a gente leu aqui, 5 versículos do capítulo 6, os 5 primeiros versículos, a gente vai identificar pelo menos 4 razões pelas quais Daniel foi vitorioso. A primeira é que ele não se intimidou pela ameaça. Se a gente for um pouquinho mais avante no capítulo, a gente vai ver que foi editada uma norma, foi editado um decreto proibindo que as pessoas não fizessem oração nem adorassem a qualquer Deus a não ser o que estava determinado lá no decreto. Daniel não se moveu, não ficou temeroso diante dessa ameaça. E veja que era uma ameaça legal. Havia uma lei, havia uma norma. E as normas, elas existem, para ser cumpridas. E todo mundo sabe que uma norma, ao ser descumprida, traz penalidades. Mas mesmo sabendo disso, Daniel não se intimidou. Por quê? É porque Daniel simplesmente desobedecia às leis e os servos de Deus não precisam obedecer às normas? Não. É porque aquela norma, aquela lei, ela afrontava a fidelidade dele, a integridade dele diante de Deus. Então, como diz lá no Novo Testamento, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, nessa hora, é importante que a gente saiba fazer a distinção. Se as ameaças, mesmo que elas sejam legais, mas se elas contrariarem a nossa comunhão com o Senhor, elas precisam ser rejeitadas, embora sabendo que haverá consequências, mas o nome do Senhor estará sendo glorificado. Outra razão importante que a gente vê aqui para a vitória de Daniel é que ele continua em comunhão com Deus. E tudo indica que
não alterou a sua rotina, né? Porque a palavra de Deus diz que ele continuou orando de portas abertas, regularmente, como ele já fazia. Então, mesmo a ameaça não mudou o seu nível de comunhão com o Senhor. Isso é importante. Isso mostra que o nosso nível de comunhão com Deus não pode ser alterado, ainda que o inimigo nos ameace. Por quê? Porque nós servimos ao Deus que manda, inclusive, no inimigo. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre principados e potestades, não importa. Deus é quem manda. Ele é o soberano e nós servimos a Ele. A nossa comunhão com Deus não pode ser alterada por nada neste mundo. Uma terceira razão para a vitória de Daniel é que mesmo diante do perigo, e Daniel sabia que estava contrariando uma lei emitida pelo próprio rei, pelo imperador, e descumprindo essa norma, ele estava se submetendo às penas dessa norma. Mas uma coisa interessante, e aqui está a terceira razão que a gente identifica para a vitória de Daniel, é que mesmo sabendo desse perigo, Daniel não cessa de dar graças a Deus. A pergunta que a gente se faz e deve se fazer é: em que situações eu estou agradecendo ao Senhor? Um dia desses eu trouxe uma reflexão e toquei nesse ponto para dizer que a ação de graças, o processo de crescimento de ações de graças, nos ajuda a blindar contra o engano. Pois é, aqui nós estamos vendo que uma razão para a vitória de Daniel diante do perigo que se avizinhava. Qual perigo? Perder a própria vida, porque ser jogado na cova dos leões era simplesmente dar adeus ao mundo. E ele sabia disso. Mas Daniel continuava agradecendo ao Senhor, dando graças a Ele. Louvado seja Deus. E uma coisa também importante, que está de acordo com o que Jesus ensina lá no Novo Testamento, para que a gente seja luz do mundo, sal da terra, ou seja, a gente permita que o mundo veja em nós a glória de Deus. Daniel fez isso. Ou seja, ele não escondeu a sua fé em Deus. Como foi que ele passou a orar? Do mesmo jeito que ele já orava. Janelas abertas, para todo mundo ver, na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor, agradecendo, fazendo suas preces ao Senhor, orando, buscando, para todo mundo ver. Ou seja, não escondeu a sua fé, não se ocultou. E isso é uma razão muito forte para que ele tenha sido um vitorioso. E eu gostaria de finalizar essa reflexão dizendo que ser fiel a Deus é uma questão de atitude. A gente vê isso claramente na vida de Daniel. Foi preciso ele tomar uma atitude de ser íntegro. As ameaças foram muitas, mas ele tomou a atitude, manteve essa atitude de ser fiel ao Senhor. Por isso é que a gente precisa também entender
que essa atitude ela precisa ser consistente. Se ela não for consistente, diante das ameaças, ela vai desmoronar. Alguém poderá tomar uma decisão: a partir de hoje eu vou ser fiel ao Senhor. Mas se essa pessoa não mantiver consistentemente essa atitude, o que é que vai acontecer? Na primeira dificuldade, na segunda dificuldade, na dificuldade número N, ela vai desistir. Mas se nós fizermos como Daniel, tomarmos a atitude de sermos fiéis a Deus e de mantermos essa atitude de forma consistente, as avalanches poderão vir de tentações do adversário, mas nós permaneceremos firmes, servindo com integridade ao Senhor. E o mais importante de tudo isso, e aqui eu quero frisar que essa vitória de Daniel e a vitória espiritual dos servos de Deus em se manterem íntegros não é simplesmente para que mostre que eles são os tais, que eles conseguiram vencer as tentações. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é a glorificação do nome do Senhor. Ou seja, nós vencendo, nós nos mantendo íntegros, estaremos glorificando a Deus, e foi para isso que o Senhor nos chamou, ou seja, para a glória dele. Pense nisso, reflita sobre isso e continue sendo íntegro, continue sendo íntegra, continue sendo fiel ao Senhor. Que essa fidelidade seja cada vez mais consistente, para que nada, nem o mundo, nem o diabo, nem o pecado venha tirar você da presença de Deus. Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. Boa noite. Muito obrigado.